Olá, endorfinado, bem-vindos ao Tempo Técnico. No Tempo Técnico de hoje, a gente vai falar sobre lesões na corrida. É um tema que tem bastante pergunta, muita gente questiona se corrida machuca, se corrida não machuca, e a gente acha muito importante falar sobre esse assunto. Vamos lá. O que pode ocasionar as lesões na corrida? O que pode causar lesões na corrida? A gente separou aqui 5 assuntos de maior relevância que têm relação direta com lesões em corrida. Tá? Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Ok? O primeiro tema, biomecânica. Biomecânica é a relação sua, do indivíduo, com a mecânica da corrida. Como assim minha relação com a mecânica? Mecânica da corrida, existe uma forma que você deve correr, uma mecânica de movimento. E existe a sua relação corporal, o seu biotipo, sua formação óssea, sua composição corporal. E isso tudo influencia na mecânica da corrida. Tá? Para você saber, a biomecânica ela tem relação direta com algumas lesões ou possíveis lesões que podem acontecer. Vou dar um exemplo prático. Pessoas que têm uma pronação excessiva. Pronação é uma forma de aterrissagem na hora que a pessoa está correndo, na hora que ela vai dar a passada, ela aterrissa e prona excessivamente a parte interna ali do pé. Pessoas que pronam excessivamente têm uma maior tendência a lesionar do que pessoas que têm uma pisada neutra. Tendência, isso não é regra, tá? Muito cuidado, existe uma tendência, nem todas as pessoas que pronam excessivamente lesionam mais do que pessoas que têm uma pisada neutra, mas existe essa tendência. Bom, então esse é um fator, né? Dentre vários fatores. Como que a gente pode fazer para evitar ou para minimizar que essas lesões ocorram? Através de uma avaliação, né? Uma avaliação física, uma avaliação fisioterápica com os profissionais especializados, onde a gente vai olhar a mecânica de corrida e vai sugerir algumas alterações e vai demonstrar algumas maneiras onde a gente pode minimizar a lesão, minimizar a probabilidade de você se lesionar durante a atividade, ok? Cada indivíduo, muito importante, não existe um correr errado, existe uma adaptação do nosso organismo à corrida, ok? E essa adaptação ela pode ser melhorada. A gente vai se adaptando, a gente vai melhorando alguns detalhes da corrida para que a gente minimize a probabilidade de você se lesionar. Então, biomecânica é um dos fatores que podem trazer uma lesão. Outro fator é o tênis inadequado. Sim, tênis inadequado pode sim gerar uma lesão. A indústria de tênis ela gera bilhões de dinheiro aí no mercado. Existe tênis para todo tipo de corredor, existe tênis para pessoas com excesso de peso, pessoas muito leves, pessoas que pronam, pessoas que supinam, pessoas que têm pisada neutra. Existe N perfis de tênis e o tênis ele é individualizado. Cada pessoa tem que ter o seu tipo de tênis. Lembra lá da bio do seu indivíduo? É importantíssimo fazer uma avaliação para saber que tipo de tênis você deve usar, ok? Tênis inadequado, ele é sim um fator de risco, um fator que pode aumentar a probabilidade de você se lesionar durante a corrida. Outro fator, e aí a gente começa a entrar na nossa área específica de assessoria esportiva, que é a parte de condicionamento físico, né? E esse condicionamento físico ele é subdividido em 2 áreas, condicionamento muscular e cardiorrespiratório. Condicionamento muscular é o quanto a sua musculatura está preparada para fazer aquela atividade física, a corrida no caso. E o cardiorrespiratório é o quanto o seu sistema cardio aguenta fazer esse exercício. Então não é simplesmente você vai lá, fez uma avaliação biomecânica, fez os ajustes na sua técnica, foi lá, fez a avaliação de pisada, achou o tênis ideal e saiu para correr. Não, aí entra a parte de condicionamento, é o terceiro passo. É a hora que a gente começa a prescrever o treino e começa a ajustar essas cargas de treinamento para o seu perfil naquele momento, ok? Uma coisa que acontece muito é ex-atleta. Ex-atleta tem uma memória
de atleta, né, de condicionamento muito boa, né? Ele era um atleta antigamente e fica um tempo sem fazer atividade física e de repente ele quer voltar. A memória dele é que o corpo dele está do mesmo jeito que estava antes, sei lá, 5, 10 anos atrás. E ele acha que ele consegue executar os exercícios na mesma intensidade ou no mesmo volume que ele executava há X tempos atrás. E não é bem assim que acontece. A gente perde, sim, condicionamento tanto muscular quanto cardiorrespiratório à medida que você para de treinar. É o que a gente chama de destreino. E a gente precisa retreinar para ganhar de novo esse condicionamento e aí evoluir. E tem que ter muito cuidado com essa resposta, né, com esse ajuste de carga para ter essa resposta adequada, que a gente vai falar mais para frente. Outro assunto, outra relação, que aí já vem também diretamente ligado ao tema anterior, é a relação de volume e intensidade. Volume é a quantidade de tempo ou de quilômetros que você corre. Intensidade é a velocidade que você vai correr, ok? É muito comum no início do treinamento, pessoas que estão começando a treinar, a gente começa ali com treinamento intervalado, alternando corrida com caminhada e vai fazendo um treino progressivo. E essa pessoa ela começa a melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dela e ela acha que ela dá conta de fazer mais. E é nesse momento que vem a lesão. Por quê? Porque ela, por conta própria, ela começa a aumentar a quantidade de corrida e aí o sistema neuromuscular ainda não está totalmente adaptado. O cardio responde mais rapidamente, mas o neuromuscular não é tão rápido assim. E aí começam a vir as dores e possivelmente isso pode lá na frente virar uma lesão. Então essa relação de volume e intensidade, ela é muito controlada pelos treinadores, é um dos principais pontos que a gente trabalha na hora que a gente está prescrevendo o treinamento. Ok? E por último, a relação de recuperação e treinamento. De novo, isso tudo vem numa escala, vocês percebem? Lá do primeiro item até esse último item fala sobre a quantidade de treinamento que a gente tem que fazer para o tempo de recuperação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, esse gráfico aqui. Esse gráfico fala o seguinte, da relação do descanso com o exercício. Esse gráfico preto, essa linha preta que vai aumentando, é o tempo de estímulo, né, quando a gente dá o estímulo, e o tempo de recuperação. À medida que a relação de estímulo e descanso ela é adequada, esse gráfico ele vai subindo. Esse gráfico vai subindo e o seu condicionamento, o seu nível de desempenho esportivo vai melhorando. Em contrapartida, a linha vermelha nesse gráfico aí é quando você descansa menos do que você deveria descansar. Você foi lá, fez um estímulo. Vou dar um exemplo prático de novo. No treinamento, é comum nós, treinadores aqui na Endorfina, colocarmos um dia de treino, um dia de descanso, um dia de treino, um dia de descanso, principalmente para quem está começando a prática de corrida. Com o tempo, a gente pode até diminuir essa relação de descanso e corrida, mas no início, principalmente, a gente deixa um dia de treino para um dia de descanso. Ok? Se a pessoa, por exemplo, treina 2, 3 dias seguidos, ela não teve uma recuperação ideal, ela teve uma recuperação insuficiente. Isso acontece muito. À medida que você não vai recuperando, que seu condicionamento não vai tendo descanso, o seu corpo não vai tendo o descanso ideal, a recuperação vai sendo insuficiente, o seu nível de desempenho ele não melhora, pelo contrário, ele pode até piorar e isso pode, no futuro também, gerar uma lesão. Então é isso, pessoal. Nesses breves minutinhos que a gente teve aí, a gente falou sobre 5 itens que podem gerar lesões na corrida. Foram bem rápidas as explanações. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, mandando mensagem aqui mesmo no canal. Mas a conclusão geral é: busque conhecimento sempre, busque conhecimento através de fontes confiáveis na internet, procure um profissional capacitado para te orientar e bora correr. Show de bola! Nesses breves minutinhos aí que a gente... tô olhando pro Vitorino, eu tenho que olhar para cá. Não sei porque que eu tô olhando pro Vitão. Eu tô olhando pro Vitão, eu tenho que olhar para a câmera. Vitão tá bonito, hein, Vitão?
Tô olhando para você, pô.